Olá, boa noite, senhores. Olá, boa noite, senhores. Estamos aqui presentes e reunidos para fazer a apresentação do nosso projeto no Centro Universitário ETEP, ano de 2021, primeiro semestre, São José dos Campos. Aqui nós podemos verificar o nome de todos os integrantes do nosso grupo, a disciplina da qual o projeto faz parte é da disciplina de eletrônica analógica, ok? Ministrada pelo professor Peterson Boni, e também se fazem parte da orientação acadêmica a professora Débora Moniz e a professora doutora Tatiane Santos. Introdução. Empresas como hospitais e clínicas, inclusive veterinárias, necessitam de instrumentos precisos para atender seus pacientes, e isso inclui termômetros. No corpo humano, a temperatura é mantida constante, uma média de 37 graus mantém regular, e números dos processos biológicos e químicos. Com toda a importância da aferição da temperatura, decidimos elaborar um termômetro. O nosso objetivo é desenvolver um circuito eletrônico capaz de realizar a medição da temperatura corporal humana. Esse equipamento realizará a indicação da temperatura corporal por meio de uma sinalização luminosa analógica. Uma proposta utilizando um microcontrolador e com a indicação da temperatura de forma digital, display com os caracteres, também será elaborada para fins didáticos. A ferramenta utilizada para a elaboração da simulação dos circuitos foi o Tinkercad. O Tinkercad é um programa de modelagem tridimensional online, gratuito, que roda em um navegador da web, conhecido por sua simplicidade e facilidade do uso. O Tinkercad é mantido pela Autodesk. Aqui nós temos a nossa descrição do problema, que é medir e sinalizar com indicação luminosa a temperatura corporal. Nós podemos verificar aqui na figura ao lado que nós temos alguns estados relacionados à temperatura corporal, que são hipotermia, normal, febre alta, hipertermia, certo? Cada um tem a característica de estar entre um range de temperatura. Nós podemos visualizar aqui nessa figura o nosso diagrama de blocos do projeto ou do medidor de temperatura que a gente se propôs a fazer, certo? Onde nós teremos um sensor de temperatura, um comparador de tensão, uma tensão de referência para que esse comparador de tensão compare entre o sensor de temperatura e a tensão de referência e nos dê a indicação luminosa. Aqui está o diagrama com o de blocos, óbvio, com os componentes em cada uma das suas posições e cada um dos seus componentes. Como um sensor, a gente usou o TMP36, um comparador de tensão, o LM339, um conjunto de resistores para que a gente possa manipular a tensão e ter as tensões de referência, uma fonte de bancada para ligar os equipamentos e ter a tensão de referência, e também as indicações luminosas serão realizadas por um conjunto de LEDs. Aqui nós podemos dar uma olhada nas especificações do nosso sensor de temperatura, o TMP36. Ele tem, aqui está o diagrama dele, o diagrama interno. Ele está no encapsulamento TO92, ok? O que nós utilizamos. O TMP36 tem um offset de voltagem de 0,5 volts, uma escala de tensão de saída de 10 milivolts por grau Celsius, e o seu output, a sua tensão de saída a 25 graus Celsius, está em 750 milivolts. Okay? Aqui nós temos o comparador de tensão utilizado, o LM339, que é um comparador de tensão simples quádruplo. Então, nós temos 4 comparadores de tensões simples em um único encapsulamento SOP14. Um pequeno diagrama elétrico de como é seu interior, a figura com os pinos, e aqui como é o seu encapsulamento.
Certo. Tendo já uma relação, já tendo as nossas relações de temperaturas que nós gostaríamos de indicar que foram selecionadas a normal, febre, febre alta, com as suas devidas, com o seu devido range de temperatura, nós iniciamos as medições e os testes para chegar à tensão de saída do TMP, do nosso sensor de temperatura, relacionada a cada uma das tensões não, das temperaturas. Então a gente tem uma tensão de saída, ok? Para cada uma das temperaturas relacionadas a os steps ou os estágios que a gente gostaria de ter. Para que a gente pudesse ter uma indicação luminosa, a gente precisa que o comparador compare aquelas tensões que nós obtivemos na saída do sensor de temperatura com uma tensão fixa, certo? A tensão de referência. Para calcular e para obter cada uma dessas tensões de referência, a gente fez um divisor de tensão. Na sequência, nós, com a associação de resistores também, a gente fez a queda de tensão para que a gente atingisse cada uma dessas tensões de referência. Aqui está como é feito o cálculo relacionado aos divisores de tensão. No nosso caso, a gente precisava de uma saída de 1 volts ou 1000 milivolts, ok? A nossa tensão de entrada era 5 volts. Nós arbitramos o R1 para 4K ohms e conseguimos o R2 através do cálculo, utilizando essa fórmula de 1K ohms. Então, a tensão de saída que nós conseguimos de 1 volt para a nossa tensão de referência. Ok? Aqui está o esquema elétrico do nosso projeto, que nós não o fizemos fisicamente, né? Como nós dissemos inicialmente, a nossa proposta era de simular ele, mas aqui está como ele deveria ser ligado, ok? Nosso sensor de temperatura, nossa fonte de tensão, os resistores criando o divisor de tensão e as quedas de tensões para os pinos de entrada do comparador de tensão e os nossos LEDs para indicação luminosa de cada uma das temperaturas que nós obtivemos no sensor de temperatura. Aqui, como vocês podem ver, aqui é já uma figura da simulação que foi realizada no Tinkercad. Um minuto que eu vou trocar aqui para a gente poder visualizar a simulação. Aqui está a simulação, ela está rodando já, ok? Vou parar, iniciar novamente, para que vocês possam acompanhar. Nossa fonte de entrada, nosso divisor de tensão, obtendo 1000 milivolts ou 1 volt, nossos resistores com as quedas de tensão. A gente consegue observar aqui que nós posicionamos em cada uma das saídas dos resistores que estão provendo a queda de tensão multímetros, para a gente visualizar cada uma daquelas tensões inicialmente que a gente conseguiu inicialmente com cada uma das temperaturas no TMP, certo? Que é o nosso sensor de temperatura, o nosso comparador de tensão, nosso grupo de LEDs, que fará a indicação luminosa conforme a temperatura do nosso sensor. Vamos inicializar aqui a aferição, né, ou a medição. Como vocês podem ver aqui, chegando a 35 graus, LED verde acionado. 36, 37 graus, LED amarelo acionado. E entre 38 e 39 e acima de 39, LED vermelho acionado. Bom, nosso circuito funciona, é funcional. A indicação de forma analógica, a indicação luminosa de forma analógica, ela foi realizada, certo? Vou voltar aqui para o slide rapidamente.
Nós também, como dissemos no início da apresentação, realizamos também para efeito de comparação um circuito com um circuito digital, ok? Com um microcontrolador, depois DBCB e display de 7 segmentos, para mostrar a diferença entre a forma analógica e a forma digital de se produzir o mesmo sistema, né? Um termômetro com indicação luminosa, ok? Um termômetro com indicação do jeito digital e do jeito analógico, ok? Nós também temos a simulação desse sistema que a gente vai mostrar para vocês. Aqui está o simulador. Vou iniciar a simulação. Aqui nós temos um Arduino Uno que está fazendo a leitura do sensor de temperatura, um decoder BCD para poder fazer para poder acionar cada um dos conjuntos de display de 7 segmentos. E aqui está, como vocês podem ver, conforme nós alteramos o range de temperatura, o display de 7 segmentos também mostra a temperatura atingida. Bom, a conclusão, como resultados, podemos verificar que o circuito desenvolvido se mostra prático e eficiente no que diz respeito à indicação luminosa da temperatura corporal humana. Verde 35 graus, amarelo 37 graus, vermelho 39 graus. A produção de um circuito com a utilização de microcontrolador e eletrônica digital com a finalidade de aprofundar os conhecimentos nessa área, nos mostrou que sistemas microcontrolados podem ser mais eficientes e precisos nessa área em específico de aferição de temperatura. Okay? Aqui estão as referências que nós utilizamos para a elaboração do nosso trabalho. E muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.